Muito bem, vamos avançar mais um pouco. E agora que você já está craque, você já está craque na tabuada dos conectivos lógicos, né? Você sabe dizer qual é a tabuada do e, do ou, do se, somente se e do si, tanto em forma de frase quanto em forma da tabuada mesmo, né? Da famosa tabela verdade. Agora nós vamos fazer equivalência lógica. A equivalência lógica, pessoal, nada mais é do que escrever a mesma frase com outras palavras, mas eu não quero que você pense assim, porque isso não ajuda em nada. Ou você vai decorar a fórmula, ou você vai realmente ir pelos sinônimos. Um dos dois. Vamos então, nessa primeira fase, pegar a fórmula, porque é isso que está no QDS, que você já decorou, e está anotado no âmago do seu cérebro. Como se faz uma frase equivalente do se? Como se faz uma frase equivalente do se? Eita, professor, é muito fácil. Você vai decorar o QDS para que você não tenha problema no dia da prova. Para escrever uma outra frase que tem se, você inverte a posição das partes, negando cada uma. Para escrever uma outra frase que tem se, você inverte a posição das frases, negando cada uma. Acontece que essa é só a primeira forma de negar o se. Você tem outra possibilidade de negar, não, para com isso, esquece isso, não confunde negação com equivalência. Negação é contrário, equivalente à mesma coisa. Negação é o contrário, equivalente à mesma coisa. Se a frase pedir para você fazer uma outra frase equivalente da frase do se, você tem duas possibilidades. Ou você vai escrever uma outra frase que tem se, invertendo a posição das partes e negando cada uma delas, ou você vai escrever uma frase que não tem se, colocando ou, negando a primeira e repetindo a segunda. Vamos lá? Vamos treinar isso, porque decorar eu sei que você já decorou, agora eu quero treinar contigo. Vem comigo aqui. Se João é atleta, se João é atleta, então Maria é artista. Olha, se João é atleta, então Maria é artista. Se a frase pedir para você fazer equivalentes dessa frase, como é que fica? O que é equivalente, professor? Dizer a mesma coisa com outras palavras. É isso que é equivalente, né? Dizer a mesma coisa com outras palavras. Você tem duas possibilidades de resposta, pessoal. Duas possibilidades de resposta. Primeira coisa aqui é você saber que o se é o conectivo, o se é o conectivo, e que o então está aqui só de enxerido. O então está aqui só de enxerido, ele não é conectivo. Por que você tem que marcar o se e o então? Para saber que a primeira parte é essa aqui, ó. A primeira parte é João é atleta. A segunda parte é Maria é artista. Pessoal, o conectivo não faz parte das partes. Conectivo é conectivo. Quem é o conectivo dessa frase é o se. E o então, professor? O então tu joga fora porque ele não serve para nada. Quem é a primeira parte? João é atleta. Quem é a segunda parte? Maria é artista. Vem comigo. Como se faz uma frase equivalente do se? Primeira possibilidade qual é? Para escrever uma outra frase que tem se, inverte a posição das partes, negando cada uma. Inverte a posição das partes, negando cada uma. Então, bora lá. Primeira providência é repetir o se, logicamente. Primeira providência é repetir o se, ó. Tá vendo? Para escrever uma outra frase que também tem se, então tem que repetir o se. Você inverte a posição das partes. Essa da Maria aqui, ó, que era a segunda, agora ela vai ser a primeira. Repete assim então aí, porque ele tinha no original, né? Fazer o quê? Mas não precisa, mais uma vez eu quero te falar. Se não tiver o então, não faz falta nenhuma. E traz a segunda parte de lá, ó. Desculpa, a primeira parte vai virar a segunda parte, ó. É isso que é inverte a posição das partes. Então, ó, inverte a posição das partes, presta atenção, negando cada uma. Se antes a Maria é artista, agora você vai dizer que a Maria não é artista. Se antes o João é atleta, você vai dizer que o João não é atleta. Pessoal, não tem segredo. Basta decorar o QDS. Para escrever uma outra frase que também tem se, para escrever uma outra frase que também tem se, você inverte a posição das partes, negando cada
uma. Essa é só a primeira possibilidade de resposta. Qual é a segunda possibilidade de resposta, pessoal? Vem aqui comigo. Está tudo no QDS. Para escrever uma outra frase que não tem se, você tira o se, nega a primeira, coloca o ou e repete a segunda. Tira o se, nega a primeira, coloca o ou e repete a segunda. Vamos lá? Não vai mais ter se, não vai mais ter se. O que é que tem que fazer agora? Pessoal, presta atenção. Você tem que negar a primeira. Então, vem com a primeira aqui. Vem com a primeira. Está aqui, ó. João é atleta, mas tem que negar. Tem que negar a primeira. João não é atleta. O que mais? Coloca o ou. O conectivo agora vai ser ou. Coloca o ou e repete a segunda. Repete, repete, repete a segunda, do jeito que ela era antes. É isso. Simples assim. Tá bom? Guarda isso, repete 1000 vezes o vídeo se for preciso, porque isso vai ser bom para o canal, não é mesmo? Vai fazendo os comentários e aí você vai ver o quanto que outras pessoas vão ser beneficiadas com esse simples gesto seu. Pessoas que às vezes não tenham conhecimento, não tenham condições de fazer um curso presencial, ou pagar mesmo um curso online, aqui está aí de bandeja no nosso canal do YouTube. Beleza, pessoal? Como é que se faz para fazer a equivalente de uma frase que tem se? Você tem duas possibilidades. Repete o se, inverte a posição das partes, negando cada uma, ou não coloca mais o se, nega a primeira, coloca o ou e repete a segunda. É simples. Assim. E aí, você também tem como fórmula uma frase para fazer equivalente do ou. Ora, se você transformou do se para o ou, você pode voltar do ou para o se, né, pessoal? É só fazer a volta. Como é que se faz uma frase equivalente do ou, pessoal? Como é que se faz uma frase equivalente do ou? Ora, você vai voltar para o se. Coloca o se, nega a primeira e repete a segunda. Vem fazer comigo aqui. Vamos lá. A leve não é bleve ou cleve é dreve. É claro que eu ia fechar com as minhas frases, né, pessoal? É claro que eu vou fechar os vídeos com as minhas frases, porque agora que você já entendeu que não importa o que está escrito, pessoal, não interessa, só interessa a fórmula. Só interessa a fórmula. Combinado, pessoal? E o que diz a fórmula? Vem comigo. Como se faz uma frase equivalente do ou? Coloca o se, nega a primeira e repete a segunda. Vamos lá? Conectivo aqui é o ou, né? Conectivo aqui é o ou. A leve não é bleve, é a primeira. Cleve é dreve, é a segunda. Pessoal, é só seguir a fórmula que está no QDS. Qual é a resposta? Vou até escrever aqui o equivalente para ficar anotado direitinho no teu vídeo aí. Coloca o se, ele que vai ser o conectivo agora. Coloca o se. Presta atenção que está escrito aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Coloca o se, nega a primeira e repete a segunda. Nega a primeira e repete a segunda. Então, bora lá. Nega a primeira, né? A primeira não é a leve, não é bleve? Essa é a primeira, né? Nega a primeira. Negar é dizer o contrário do que você disse antes. Se antes estava escrito que a leve não é bleve, você vai dizer o que agora? Que a leve é bleve. E que mais? Repete a segunda. Rapaz, repete a segunda. Não, professor, mas eu fiz, só que estava escrito o então lá. Mas, menino, o então já te falei. O então, se o então aparecer bem, se ele não aparecer bem também, ele não faz falta nenhuma, porque ele não é conectivo. Para fazer equivalente de uma frase que tem ou, o que é que você faz? Coloca o se, nega a primeira e repete a segunda. Simples assim. Combinado, pessoal? Agora, se for para fazer equivalente de uma outra frase, pessoal, de qualquer outra frase com os demais conectivos, e, ou, se, somente se, infelizmente você tem que ir pelos sinônimos, tá bom? Um sinônimo do e, por exemplo, é o mais.
Um sinônimo do ou é quando ele diz mas não ambos. Um sinônimo do se, somente se, é fazer duas vezes o se. É, fazer duas vezes o se, porque se, somente se, não tem dois se's. Aí você escreve duas frases que tem se. Isso aí não cai em prova de concurso, é a coisa mais difícil, mas nós vamos fazer sim, na hora do treinamento, questões sobre isso. O que eu quero mesmo é que você decore essas fórmulas de equivalência que estão aqui na questão 21 e 22, porque é isso que cai em prova de concurso. Beleza, pessoal? É isso, você está muito bem preparado para a sua prova agora. Valeu!